cortando serras, pantanais, rios e montes. Eu busco a fonte das primícias do sertão, beirando vales, grotas, gretas, grutas grandes. Gritam as gralhas, gratas notas no grotão. Ave Maria, Santa Mãe cheia de graça, passa um vaqueiro a galope, com o seu berrante na mão. E o gado entende, se aglomera na campina, é a coisa mais divina, é o meu pedaço de chão. E até São Jorge, lá do céu, nesse intervalo, chega a espora em seu cavalo, deixa a lua e vem pra cá. Como é bonito ser do mato e ser da roça, queira Deus que eu sempre possa dessa fruta desfrutar. O canal Cultura Serratense Patrimônio e Memória apresenta um curta-metragem sobre Formosa. E neste documentário, a ênfase será dada na história, na cultura e no ecoturismo. Vem com a gente! É importante ressaltar que a ocupação humana na região de Formosa ocorreu com a presença dos caçadores-coletores. Em seus fluxos migratórios, esses nômades deixaram vestígios em locais que hoje são conhecidos como sítios arqueológicos. E oficinas líticas. São 30 grutas e com cerca de 2 quilômetros de extensão, esse conjunto de grutas, no maciço calcário. E ele registra a ocupação por caçadores-coletores e grupos ceramistas. Então, esse conjunto de 30 grutas, de 30 grutas e 2 oficinas líticas, o que foi encontrado desse passado pré-colonial? Então, no abrigo, o que tem nesse abrigo que registra essa ocupação pré-colonial? Existem pinturas nas paredes do abrigo e também no teto. Além disso, o que está registrado como essa ocupação? Quem foram esses grupos? Eram caçadores-coletores. E na área do sítio, dessas grutas, foram encontradas matéria-prima para elaboração de ferramentas. Com essa matéria-prima, eles elaboravam suas ferramentas. Então, foram encontrados nessa área lascas, raspadores plano-convexos, lâminas de machado, furadores e uma infinidade de instrumentos que eles utilizavam. Também nessa área foi encontrado material cerâmico em um outro momento, por grupos de agricultores ceramistas ou incipientes ceramistas, mas com uma baixa densidade. Também foram encontrados restos vegetais, molúsculos e sepultamentos. E onde que estão esses acervos, esses objetos? Estão no Museu Antropológico da UFG, na Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro,
Em Formosa também, que nós sabemos que pessoas preocupadas em preservar esses objetos levaram para casa. E também existe um pesquisador que trabalhou nessa região, que ele é da Inglaterra e que possivelmente levou materiais para a Inglaterra. A história de Formosa remonta aos tempos do Brasil colônia, no momento da formação dos primeiros núcleos de povoamento no centro-oeste brasileiro. O historiador Olímpio Jacinto registrara que naquela época fora criado o Arraial dos Couros e de Santo Antônio do Itiquira. Formosa começou com o povoado dos Couros, não foi aqui nesse local, começou na barra do rio Itiquira com o rio Paraná, só que na época deu uma febre amarela, o pessoal saiu lá corrido daquela região e preferiram parar por aqui. Acredita-se nós, que gostamos um pouquinho da história da cidade, que eles pararam por aqui por conta do famoso registro da Lagoa Feia. Assim que foram descobertas as minas de ouro em Goiás, o governador da capitania de São Paulo, a qual pertenciam as terras goianas naquela época, determinou que todas as tropas deveriam passar obrigatoriamente pelas estradas monitoradas pelos registros e pelas contagens. E em Formosa havia o famoso registro da Lagoa Feia, um posto fiscal avançado que inspecionava as mercadorias e cobrava impostos, principalmente o direito de entradas, equivalente hoje ao ICMS. Nesse registro convergiam duas estradas reais importantes. A Picada da Bahia, que saía de Salvador, passava por Cachoeira, Chapada Diamantina, atravessava o Rio São Francisco, o Grande Sertão Veredas e chegava ao registro da Lagoa Feia, em Couros. A outra era a Estrada Real de Minas, que passava por Paracatu, pelo Registro de Arrependidos, que hoje fica próximo a Unai, e também chegava em Couros. No final do Brasil Império e início da República, dois acontecimentos de grande importância marcaram o território da Vila Formosa da Imperatriz como palco da história nacional. Em 1877, o historiador Adolfo de Varhagen, imortalizado como Visconde de Porto Seguro, esteve na região para realizar pesquisas e indicar o local ideal para a construção da nova capital. Adolfo de Varhagen, imortalizado como Visconde de Porto Seguro, teve um papel de extrema importância na história do Brasil e também na história da região.
Ele esteve em Formosa em 1877, encarregado de escolher o local para a construção da nova capital do Brasil. Isso ainda na época do Império, a mando de Dom Pedro II. Assim que ele concluiu suas pesquisas, ele indicou uma região em que se encontram nascentes das 3 principais bacias do continente. O Ribeirão Pepiripau, que corre para o São Bartolomeu e é formador da Bacia Platina. O Ribeirão Bandeirinha, que forma o Rio Paranã e é um grande afluente do complexo Tocantins-Araguaia e Bacia Amazônica. E o Rio Santa Rita, que corre para o Rio Preto, Rio Paracatu, que é o primeiro grande afluente do Rio São Francisco. E foi nesse local em que Van Hagen propôs para que fosse construída a nova capital do Brasil. No ano de 1892, os membros da Missão Cruz se dirigiram a Formosa para demarcar os 4 vértices que formariam um novo Distrito Federal, conforme determinação da Constituição Republicana. Assim que as pesquisas foram concluídas, surgiu o primeiro mapa, em formato retangular, conhecido carinhosamente como quadradinho. Um fato histórico e relevante que é bom a gente deixar registrado para os anais da história é a vinda da Missão Cruz aqui para o Planalto Central demarcar o famoso quadrilátero para onde viria a futura capital do país. Então Formosa recebeu aqui a Missão Cruz no ano de 1892 e aqui eles ficaram por um bom tempo, saíram daqui as comissões para dirigir aos 4 cantos do nosso quadrilátero. E a Missão Cruz, quando aqui esteve nesse ano de 1892, deixou alguns registros, por exemplo, da entrada da cidade de Formosa. Eles deixaram registrado no relatório da Missão Cruz, mostrando como é que era a nossa cidade, no caso hoje há quase 150 anos atrás. Então, para nós formosenses, esse registro tem uma importância enorme, porque nos remete à cidade no tempo de Vila Formosa da Imperatriz. Em 1910, foi fundado o Colégio São José, que fez história e se destacou na região. Nas décadas de 50 e 60, com a inauguração de Brasília, Formosa cedeu parte do seu território para a formação do novo Distrito Federal. Mudanças significativas ocorreram na infraestrutura urbana da cidade, ampliando o abastecimento de água, coleta de lixo, habitação, urbanização, energia elétrica, transporte rodoviário, entre outros. O Colégio São José, ele teve início a sua formação com as irmãs dominicanas, na época que nossos avós, nossas mães estudavam. Só estudava mulher. Não entravam meninos, não. Era só mulheres. Era um colégio bem... É a moda francesa. A gente, até na minha época, que eu estudei, eu me formei lá em 73, eu terminei o curso normal. A gente sabia falar francês, eu estudei 8 anos de francês. A gente tinha que saber a Marseillaise de cor, que nem o hino nacional. Era muito lindo. A gente tinha um prazer enorme de aula de francês, de detalhes da língua francesa, que elas traziam pessoas para fazer palestras com a gente, para falar sobre a França. Elas tinham um orgulho enorme de querer mostrar a França aqui para a gente.
para que a gente pegasse aquele amor pelo francês. A gente era obrigada a ler tantos livros por mês, entendeu? Aí a gente pegou o amor pela leitura. É muito gostoso. Elas tinham aí uma maneira de ensinar muito boa, tanto é que a gente gosta de livro até hoje. As manifestações populares da cultura brasileira pulsam firmemente em Formosa. A Festa do Divino Espírito Santo, a Festa da Moagem e a Exposição Agropecuária mobilizam um grande número de pessoas que realizam, em sua maioria, trabalhos voluntários. E aí nós pensamos, como nossa origem é rural, nascemos e fomos criados na zona rural, na roça, conforme nossos pais diziam, e nós aprendemos com nossos pais a moer a cana de engenho, a produzir a rapadura, o melado, fazer açúcar mascavo, enfim, fazer tudo que é possível fazer a partir da cana de açúcar. Nós tivemos a ideia de realizar aqui em Formosa a conhecida Feira da Moagem. E conseguimos realizar, então, no ano de 1998, a primeira Semana da Moagem. Começamos em plena segunda-feira o evento, fomos até domingo. Então foi uma semana fechada, onde nós moemos a cana de engenho de madeira, puxada a boi, produzimos, tiramos a garapa, levamos a garapa para um tacho de cobre, como é o tradicional, purificamos a garapa até torná-la o melado, fizemos o melado, a puxa, açúcar mascavo, o tijolo, a batida, destilamos a pinga, mostramos para o jovem, para os idosos, como é que se destila uma pinga, ou a pinga. Então produzimos tudo esse aspecto nesse primeiro ano de 1998. Fizemos o evento por 18 anos consecutivos, até que sentimos as forças enfraquecerem e nós resolvemos dar um tempo. Há uma promessa nossa de alguns amigos colaboradores que já está buscando recursos para que ano que vem nós voltamos a realizar o evento e, se Deus quiser, faremos então a 19ª Feira da Moagem. A festa do Espírito Santo, ela teve início em Formosa desde os tempos do Brasil, na época do Brasil colonial, quando ela chegou a Formosa. Era uma festa única, uma festa bonita, uma festa alegre, onde une o rico e o pobre, o preto e o branco, sem distinções de classes. Com o tempo, nós participamos de uma festa também na área rural, porque na área rural os padres não tinham acesso, então o povo devoto começou a fazer a sua devoção popular. Quando, com a chegada dos padres holandeses aqui em Formosa também, houve uma paralisação na festa do Divino. Nós tivemos mais de 10 anos sem haver a festa do Divino, mas a festa do Divino continuava com o povo, não na igreja, mas o povo continuava fazendo a sua festa. Na área rural, nós nunca paramos, a gente sempre fazia a nossa devoção. Depois, um grupo de católicos, várias pessoas católicos, adoradores do Espírito Santo, procuraram reerguer a nossa festa do Divino. Depois de um certo tempo, houve a folia na área rural. E lá continuou a festa denominada Folia da Roça, porque ela gira na área rural e gira a cavalo. A festa divina aqui de Formosa é de grande relevância, é de muitos anos e as pessoas têm muita fé e aproveita toda a igreja católica dentro da cidade. E ela movimenta as famílias, tanto as famílias mais ricas como as famílias mais pobres. Todos se unem em torno de uma fé do Espírito Santo. É uma coisa maravilhosa, maravilhosa mesmo.
e acontece no mês de maio. É lindo e são 10 dias de novena lá na Catedral Imaculada Conceição. O Giro da Folia acontece um dia antes de Pentecostes, é no sábado, geralmente. Ele começa com a missa às 6 horas da manhã e sai para a rua para poder passear, visitar e mostrar a fé. O objetivo desse giro é exatamente isso, é mostrar que a gente tem fé e a gente tem coragem de mostrar que a gente tem amor pelo Espírito Santo. É uma coisa maravilhosa. As pessoas querem receber, querem dar café, e por muitos anos aconteceu isso. Aí marcava o café na casa de fulano, na casa de Beltrano, e ia numa rua, na outra rua, e eram assim, cada café mais gostoso do que o outro, e não interessava se era gente, famílias pobres ou ricas, sempre tudo por igual. A cidade possui o território cultural Museu Couros, que preserva um acervo de extrema importância para a memória do povo serratense. Olha, esse acervo, nós conseguimos o primeiro objeto em 1988 e foi aquele trabalho de formiguinha, andando de porta em porta na família tradicional da cidade de Formosa, indo na zona rural, indo nas cidades vizinhas, procurando acervo, procurando uma peça, um objeto que nos ajudasse a contar a história disto ou daquilo. E todo o material que nós conseguimos até esta data foi o material comprado. Infelizmente ninguém doava, as pessoas achavam que nós iríamos ganhar dinheiro com o museu, que nós iríamos vender aquele objeto, então foi muito complicado no início porque nós tivemos que adquirir, de comprar o acervo inicial. Depois do museu aberto, já em funcionamento, já com seus 26, 27 anos de funcionamento, hoje sim nós já recebemos algumas doações. Se fala em Formosa, nossa querida Formosa, eu sou formosense, né? Nascido aqui nesse berço das águas. Eu sou daquele povo ali daquela região do Barreiro. Eu mesmo não nasci lá não, infelizmente, mas quando as pessoas perguntam, eu falo, eu nasci lá. Nasceram os meus irmãos, meus pais, meus avós. Tudo aqui no distritozinho de Formosa. E quando alguém me solicita ou me sugere falar de Formosa, eu quero deixar para os historiadores falarem da importância histórica de Formosa, para os documentaristas, para os pesquisadores, porque o depoimento que eu tenho sobre a minha Formosa é um depoimento muito pessoal, um depoimento afetivo. Ele não está lá nas páginas dos livros, da documentação. Ele está gravado nas cordas afinadas aqui do coração com essa terra. E geralmente o formosense sai de Formosa, ele vai, conhece, assim como eu fiz, mas retorna. O bom filho retorna ao lar, né? Retorna à casa. Ou o bom filho entorna o caldo, né? E eu vim tornar o meu caldo no final da minha vida aqui na nossa terra Formosa. E a Formosa que eu me lembro, a Formosa que eu vivo, a Formosa que eu tenho lembrança dela, é a Formosa do aspecto cultural. É nessa questão aí da educação e da cultura onde eu me vi envolvido durante toda a minha vida. A educação, como professor, quase aposentado, dei uma boa parte também da minha contribuição para o Distrito Federal, por onde eu sou contratado, e também para a Formosa. Aliás, é importante lembrar, já entrando no lado dos historiadores, é importante lembrar que Brasília deve muito à Formosa, inclusive na questão territorial. Mas isso aí eu deixo para os estudiosos dessa área. Eu quero falar da minha Formosa. Formosa dos artistas, Formosa dos músicos, dos escultores,
dos pintores, os seresteiros. As belezas naturais de Formosa se tornaram cartões postais bastante conhecidos e atraem um grande número de turistas, a exemplo da Lagoa Feia, Salto do Itiquira, Dolina dos Maracanãs, Parque Ecológico Mata da Bica, Laguinho do Vovô, Usina Parque Bandeirinha, Parque Eco Bocaina, Cachoeiras do Indaiá, Cachoeira JK e os sítios arqueológicos do Bisnau e Toca da Onça. Esses territórios ambientais passam a ser conhecidos pela rica história regional e se fortalecem a cada ano como locais de cultura e lazer para a população formosense e região. O Rio Bandeirinha é um rio injustiçado pela história e pela cultura do nosso município, porque é um rio que sempre abasteceu a cidade com energia elétrica e nos últimos anos também com água potável. Você não encontra em nenhuma página qualquer referência ao Rio Bandeirinha. Você ouve falar do Rio Itiquira, você ouve falar do Rio Paraná e outros mais, mas do Rio Bandeirinha não. Em 1928, 26, o Deodato Loli idealizou construir uma usina de energia elétrica para abastecer a nossa cidade. Hoje nós estamos aqui com um projeto de revitalização, um legado que nós queremos deixar para a nossa cidade Formosa e projeto de respeito à natureza, respeito à família, respeito aos animais. Um projeto também, dentro do projeto faz parte a Igreja de Nossa Senhora da Abadia, que existia na Praça Rui Barbosa, foi construída em 1915 e demolida na década de 60, e nós fizemos aqui a réplica para tentar eternizar essa igreja, que foi muito importante para os moradores que aqui viveram até a década de 60. É um lugar mágico, tem uma energia impressionante e, graças a Deus, nós estamos aqui divulgando esse espaço, mostrando esse espaço e contando um pouco da história da energia elétrica em Formosa e na nossa região. Você sabe por que esse rio recebeu o nome de Bandeirinha? Então veja o que nos ensina o grande historiador do Planalto Central, Paulo Bertrand. Essa história aconteceu no século XVIII, em 1722, quando a bandeira do Anhanguera estava explorando a região onde surgiu Formosa em busca de ouro no sertão goiano. No momento em que a expedição passava no grande chapadão do Planalto Central, um pequeno grupo, formado por apenas 15 homens, chamado de Bandeirinha, se desgarrou do grupo maior, seguiu por uma trilha aberta pelos indígenas e encontrou um rio com bastante água e o batizou com o mesmo nome, ou seja, Bandeirinha. Era muito comum na época os exploradores darem nomes a rios, morros e outros acidentes geográficos pelos quais as expedições passavam. Então vejam que o nome Bandeirinha é mais antigo do que Couros e Santo Antônio do Itiquira.
Pois bem, pessoal, o município de Formosa tem um potencial muito grande no ecoturismo, no turismo de aventura, né? Também no espelho-turismo, no turismo de arqueologia. Aqui é variedade de produtos nesse segmento turístico, né? Nós temos aqui várias quedas, várias cachoeiras, vários poços, sítio arqueológico, né? Cito aí, né, essa maravilha que é o Salto do Itiquira, a Chapada Indaiá, né? O Ecobucaina, né, que são um parque de águas minerais, Usina Parque Bandeirinha, um belíssimo empreendimento com lazer, com estrutura, com acessibilidade, com aventura, né? Também deixando de não citar, né, Bisnal Ecoturismo, onde se encontra nosso sítio arqueológico do Bisnal, os Poços Verdes, Cachoeira do Bisnal, os mirantes belíssimos, né, para pôr do sol, para camping, né. O complexo JK não é diferente, né, mantém aí os 3 produtos, né, Cachoeira de JK, belíssima, as 3 quedas, próprio Lajedo, né. E estendido isso aí, nós temos nossas dolinas, né, a caminho lá do Lajedo, que é um empreendimento muito incrível, um lugar muito legal. Tarde da vida, quando se amontou os anos, debruçado em desenganos da minha desilusão, fico espiando da janela do presente retalhos de antigamente que me doem como um ferrão. Vai, boi penacho, puxa o carro, boi carreiro, companheiro de viagem nas quebradas do sertão. Leva essa carga, rasga o barro do caminho, se couber leva um pouquinho da mágoa deste peão. Peão que chora ao ver o sol se abaixando e um carro de boi cantando seu gemido de paixão. Eu também choro meu gemido solitário e desfio meu rosário em contas de solidão. Sou um carreiro vencido pelo cansaço, mas me lembro do chumaço, da chaveia e dos cocão. Chapa esse cravo, canzir, brocha e tamboeira, a canga, a tiradeira, a argola, jogo e campão. Vai, boi penacho, puxa o carro e vai embora. Já venceu a minha hora, terminou minha missão. Leva essa carga de tristeza que me invade e se couber leva a saudade que me aperta o coração.